Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse nosso integral resolveremos duas questões. A primeira é de dinâmica do movimento circular e a segunda em relação a gases, tá bom? Vamos fazer a questão da FUVEST lá, vamos começar com essa da Unicamp. Então vamos fazer a leitura, ó. Uma bola de massa 1 kg presa à extremidade livre de uma mola esticada de constante elástica K igual a 2.000 Nm², descreve um movimento circular e uniforme de raio meio metro, com uma velocidade de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal e sem atrito. A outra extremidade da mola está presa em um pino em O, segundo a figura a seguir. Vamos anotar esses dados, ó. A massa desse nosso corpinho maravilhoso que está aí rotacionando, a massa dele vale 1 kg, certo? Está preso numa mola de constante elástica K igual a 2.000 newtons por metro, ok? Fala que a mola já está esticada, isso é importante, né, gente? Ela já está deformada já, ela não está no comprimento natural. O raio desse movimento circular, o Rzinho, igual a meio metro, ok? Meio metro. A velocidade é de 10 metros por segundo. E é isso, né? Vamos ver o que ele vai falar na letra A primeiro. Na letra A pergunta é: determina o valor da força que a mola aplica na bola para que esta realize o movimento descrito. Vamos lá, gente, ó. Eu vou representar a força da mola aqui, tá bom? Vamos lá. Se a mola estica, a força dela é voltando, apontando para o centro do movimento, porque se a bola está esticada, ela quer puxar a bola para o centro do movimento. Então, a força aplicada aqui pela mola ao corpo está aqui. Essa força é a força elástica, né? A nossa fel, bonitinha. Legal. Essa força está no plano horizontal. Agora, existem forças na vertical, que é quem? Está apoiado na mesa, então a mesa vai devolver no corpo necessariamente a força de contato, ou seja, a normal. Se o corpo está sob a ação do campo gravitacional, temos a força peso. Sabemos que essas forças aqui, elas são o que, gente? Perpendiculares, né? Perpendiculares. Então aqui, a normal se anula com o peso, não temos movimento aqui. Portanto, a soma, o somatório das forças é igual a qual delas? A força elástica. E você sabe que o somatório das forças você chama de força resultante, igual a força elástica. Então veja que a nossa força resultante é a força resultante do movimento circular. Então é chamada de força resultante centrípeta. Portanto, a força que a mola faz, que é a nossa força elástica, é calculada como massa vezes a aceleração centrípeta. Estou abrindo a força resultante. Isso aqui vai ficar V² sobre R. Substituindo os valores, pessoal, quanto da nossa força elástica? A massa é 1, a velocidade é 10, aqui vai ficar 10 ao quadrado, tudo isso sobre meio. Então, nossa força elástica é igual a quanto? 10 ao quadrado, 100. Dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, ficamos aí com 200 o quê? Newtons de força, neste caso, de força elástica, né? Então, tá aí, galera, a nossa resposta desse primeiro item, certo? Vamos ver a letrinha B, o que fala, o que pede a B. Qual era o comprimento original da mola antes de ter sido esticada? Olha só, já sabemos que ela está esticada. Quer o comprimento natural? Então eu vou usar aqui a minha relação de força elástica. Força elástica é calculada como Kx. Vou colocar como ΔX, pois é a variação desse comprimento, né? Então aqui eu vou ter a força elástica já calculada como 200 no item A. Esse é o problema, né, gente? Se você erra o A, você erra o B. O K é 2.000.
E o meu comprimento da mola? O final menos inicial, x menos x0. Posso cortar dois zeros com dois zeros e passar o 20 para lá? Vai ficar 2 sobre 20 igual. O nosso comprimento final da mola é meio. O raio já não é meio. Então, já sei que a mola está a meio esticada, que é o que a questão me falou. Então, meio menos x0. Simplificar por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 10, certo? Mais meio vem para cá, menos meio, exatamente igual a menos x0. Então, eu tenho aqui 0,1 menos 0,5 igual a x0. Menos x0, desculpem. Multiplica por menos 1 dos dois lados, né? O nosso x0 vai ser 0,4 metros. 0,4 metros, galera. Tá aí a resposta do item B da nossa questão. Veja que não é uma questão muito difícil, né? É as leis de Newton aplicadas aí ao movimento circular. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhadinha na questão de gases? Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Então, é o exemplo do cilindro com o êmbolo, né, gente? Beleza? Vamos lá. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio a uma temperatura de 27 graus Celsius. Já anota isso. Sua temperatura inicial, T0, é de 27 graus Celsius. Vamos lá. O volume de ar na garrafa é igual a 600. Então, para aquela temperatura, o volume aí no início é de 600, o quê? Centímetros cúbicos, ok? Tá. E o êmbolo tem uma área transversal, a área do êmbolo, né? Área circular, de 6 centímetros quadrados. Opa, desculpem, 3, né? 3 centímetros quadrados. Bacana. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, importantíssimo isso. Quando a pressão é constante de uma situação para outra, qual é o nome da transformação, galera? Isobárica, né? Então, vamos ter aí uma transformação isobárica desse gás. Com a pressão atmosférica constante para cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura do sistema, o êmbolo subirá quanto aproximadamente? Então, a pergunta um pouco fora do padrão, mas se a gente pensar um pouquinho dá para resolver. Olha só, se eu aumento a temperatura, a agitação das moléculas lá dentro aumenta. Se essa agitação molecular aumenta, elas vão exercer uma força no êmbolo para cima, essa força vai fazer com que o êmbolo realize trabalho, não é? Então, a gente tem aí já uma relação com a termodinâmica, né? Em relação à energia interna, aumento de energia interna do gás e tudo mais. Então, para cada 1 grau Celsius de subida, tá. Então, minha temperatura final, eu vou analisar para 28, né? Para 28 graus Celsius. Subir 1 grau para eu ver quanto sobe de altura, ok? Veja, para eu saber quanto que sobe de altura, eu preciso saber o que eu estou calculando. Eu estou calculando a altura de quem? De um êmbolo. O êmbolo, ele tem o formato de um cilindro, que a garrafa é um cilindro, não é? Então, pera, para eu calcular a altura do cilindro, eu preciso do volume do cilindro. Então, eu estou dentro da geometria espacial. E aí, volume de cilindro, a gente sabe que é calculado lá na matemática. Vou colocar aqui em cima, para você recordar. Volume de cilindro é calculado como a área da base vezes quem? A altura. Altura. E é aqui que está a nossa pergunta, tá bom? Então, dando sequência nisso daí, para eu calcular a altura, a área da base eu já tenho. A área da base eu sei que é 3 centímetros quadrados. Eu preciso do volume, tudo bem? Então, para eu calcular o volume, eu vou usar a lei geral dos gases, né? Eu sei que P0 V0 sobre T0 é igual à mesma relação de variáveis, mas no fim da minha situação, que é quando subir 1 grau, certo? Então, vamos lá.
pressão inicial e pressão final são iguais. Então eu posso manda embora, galera. Manda embora. Isso aqui não é necessário. Volume inicial aqui da coisa, 600. Temperatura inicial, 27 graus Celsius, mais 27 Celsius, a gente sabe que eu tenho que somar 273, né? Kelvin, lembra lá da termometria? 300. Volume final, não sabemos, mas sabemos que aumentou 1 grau, então foi para 301, não é? 301. Ah, legal. Então eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 301, 602 centímetros cúbicos. Esse aqui é o valor do seu volume. Legal. Agora a gente já tem o volume. Já tem a da base. Dá para saber a altura? Dá. Só que é aqui que a FUVEST pega o aluno no detalhe. Quer ver? Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Olha só. Eu quero saber o quanto subiu. Então eu quero saber o quanto variou de altura. Não qual é a altura final. Se eu quero saber quanto variou de altura, eu tenho que saber quanto variou de volume. Ah, professor, mas não tem que saber quanto variou de área? A gente não está considerando dilatação do êmbolo. Então, a área vai ser constante. Portanto, você vê aquela equação, só que com variações. Ó. ΔV é igual à área da base vezes a variação de altura. Ok? Ó, tá aqui a relaçãozinha. ΔV, vamos lá. Ó. Eu tinha 600. Fui para 602, então variou 2, né? Área da base, 3. E o quanto subiu, vamos descobrir agora, né? Então, o nosso ΔH vai ser 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 dá 0,67, que vai ser aí aproximadamente, tanto que a questão pede, né? Ó, a questão fala aqui, ó, aproximadamente. Vai ter aí um valor de 0,7, o quê? Centímetros, né? Porque estamos trabalhando com a unidade de centímetros desde o começo, por ser a unidade de medida da resposta. Nós não passamos aqui para metros cúbicos, porque não é necessário. Se eu vou ter centímetro quadrado dos dois lados, não é necessário. Tá legal? Bom, pessoal, esse foi o nosso integral. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Usem ela como base para resolver as outras, tá? Ela vai ser bem útil, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Beijo, galera. Até mais.